Como descobrir a principal linguagem do amor do seu filho? Apresentámos-lhe cada uma das 5 linguagens do amor e o leitor leu as crianças descreverem a forma como uma determinada linguagem do amor fala-lhes realmente ao coração. Contudo, podem ainda interrogar-se: qual é a principal linguagem do amor do meu filho? Não tenho a certeza. Detectar a principal linguagem do amor do seu filho pode levar algum tempo, mas há pistas por todo o lado. Este é o seu capítulo de detetive, no qual iremos ajudá-lo a descobrir a principal linguagem do amor do seu filho. No entanto, antes que comece a descobrir estas pistas, consideremos, em primeiro lugar, uma outra razão fundamental que vale a pena procurar. Já mencionámos que falar a principal linguagem do amor do seu filho ajuda-lo a sentir-se amado. Quando o seu filho se sente amado, quando tem o depósito emocional cheio, ele reagirá melhor à orientação parental em todas as áreas da sua vida. Ele escutá-lo-á sem ressentimentos. Mas há ainda uma razão igualmente importante para aprender a principal linguagem de amor do seu filho, bem como falar as outras 4 linguagens do amor. Ao transmitirmos amor nas 5 linguagens e simultaneamente especializarmos-nos na sua linguagem principal, estamos a mostrar-lhe como amar os outros, assim como a sua própria necessidade de aprender a falar as linguagens do amor dos outros. Aproveite o amor ao máximo. Estando de posse deste conhecimento, temos de concordar que falar as 5 linguagens do amor com os nossos filhos é deveras importante. E aprender as suas linguagens principais do amor é crucial. De que forma aprendemos as linguagens deles? Leva tempo. Com o bebê, temos de exprimir o nosso amor em todas as 5 linguagens. É assim que ele se desenvolverá emocionalmente. Contudo, mesmo então, o leitor começa a reconhecer as pistas para a linguagem preferencial do seu filho, caso esteja a utilizá-las todas de forma liberal. Por exemplo, uma criança pode reagir pouco à voz da mãe, enquanto outra criança pode sentir que a voz da mãe é incrivelmente apaziguante. Um bebê pode ficar calmo na presença de outra pessoa, enquanto o outro poderá parecer não reparar em muitas coisas. À medida que o seu filho vai crescendo, o leitor começará a notar que uma das linguagens do amor fala mais alto pelo seu amor do que as outras. Além disso, quando essa linguagem é utilizada de forma negativa, o seu filho sente-se muito magoado. Lembre-se daquelas 2 verdades sobre as 5 linguagens do amor e tornar-se-á mais eficaz em exprimir o seu amor e menos destrutivo quando se sente zangado ou frustrado com o seu filho. Descobrir a principal linguagem do amor do seu filho é um processo. Precisa de tempo, especialmente se o seu filho é ainda pequeno. As crianças mais pequenas estão a começar a aprender a receber e a exprimir amor nas diferentes linguagens. Isto significa que elas farão experiências durante um determinado período de tempo com as ações e de respostas que mais as satisfazem. Se elas se envolverem mais com uma determinada reação durante algum tempo, isso não significa que essa é a sua principal linguagem do amor. Num período de alguns meses, elas poderão especializar-se noutra linguagem do amor. Observando Cami a crescer. Na família Campbell, ficamos curiosos ao observar a nossa neta Cami interagir com as pessoas mais velhas da casa de repouso onde vive a avó. Mesmo quando tinha ainda 2 e 3 anos de idade, Cami adorava fazer desenhos para os residentes e oferecer um a cada um deles. Ela também se certificava sempre de que a sua avó recebia postais e presentes suficientes no dia do seu aniversário e pelo Natal, apesar de a avó ter Alzheimer e não conhecer Cami. Seria mais fácil para nós partirmos do princípio de que a principal linguagem do amor da Cami é atos de servir. No entanto, isso teria sido um erro, uma vez que ela era demasiado pequena para que alguém fizesse uma leitura exata sobre este assunto. Além disso, observamos a sua necessidade de atenção dos pais, especialmente o contacto físico, contacto visual, palavras de afeto e tempo de qualidade. Períodos de mudança. À medida que a Cami vai crescendo, estaremos constantemente a observar as formas como demonstra e recebe amor, lembrando-nos simultaneamente de que ela irá atravessar períodos em que a sua principal linguagem do amor pode mudar temporariamente, em especial durante a adolescência. Falamos neste aspecto porque queremos que o leitor se lembre de que uma linguagem do amor não é registada em pedra. Enquanto procura descobrir a principal linguagem do amor do seu filho, tem de manter em mente que as crianças passam por fases na sua forma de amar, tal como em todas as outras coisas. Elas passam pela fase de aproximação,
tal como fazem com os seus passatempos e os seus interesses académicos. Elas podem parecer preferir uma determinada linguagem do amor para receber e outra para dar. O leitor vai querer certificar-se de que não prende a criança quando ele ou ela está a mudar. Ao darmos ênfase à principal linguagem do amor do seu filho neste capítulo, lembre-se, por favor, de que não pode ignorar as outras 4. O seu filho precisa de aprender a dar e a receber amor em todas as linguagens. Isto torna-se fundamental porque, ao ganhar maturidade, ele encontrará pessoas cuja principal linguagem do amor é diferente da dele. Quanto mais eficaz é a forma como ele é capaz de falar amor em todas as linguagens, mais eficaz será enquanto comunicador de amor e de reconhecimento para com o seu futuro cônjuge e filhos, colegas de trabalho e amigos. O valor supremo de descobrir a principal linguagem do amor do seu filho reside no facto de dar a si a forma mais eficaz de lhe transmitir amor emocional. Sempre que se aperceber que o seu filho se sente desencorajado e distante e quer exprimir-lhe calor emocional, desta forma o leitor saberá onde concentrar o seu amor. Descobrir a principal linguagem. Quando começa a procurar a principal linguagem do amor de uma criança, é melhor não falar da sua busca com os seus filhos, especialmente no caso de adolescentes. As crianças são egocêntricas por natureza. Se elas perceberem que o conceito das linguagens do amor é importante para si, são bem capazes de usar o conceito para o manipularem a si, de forma a satisfazerem os seus desejos momentâneos. Os desejos que elas exprimem podem ter pouco que ver com as suas necessidades emocionais mais profundas. Por exemplo, se uma criança tem vindo a implorar-lhe uns sapatos de basquetebol caros, ela pode ver a ideia de linguagem do amor como uma forma de o manipular até lhe comprar os sapatos. Tudo o que ela tem de fazer é dizer-lhe que a sua principal linguagem do amor é receber presentes e que, se a ama de verdade, comprará os tais sapatos tão desejados. Sendo um pai consciencioso que deseja descobrir a principal linguagem do amor do seu filho, é provável que compre os sapatos antes de se aperceber de que foi ludibriado. Lembre-se, uma educação positiva não significa dar aos seus filhos tudo o que eles querem. O leitor pode pôr em prática os seguintes métodos ao mesmo tempo que tenta descobrir a principal linguagem do amor do seu filho. 1. Observe a forma como o seu filho exprime amor por si. Observe o seu filho. Ele pode muito bem estar a falar a sua própria linguagem do amor. Isto é particularmente verdade no caso de uma criança pequena, a qual provavelmente exprimirá amor por si na linguagem em que ela mais deseja receber. Se o seu filho está entre os 5 e os 8 anos de idade e com frequência lhe dirige palavras de apreço como "Mamãe, eu gostei muito do jantar", ou "Papá, obrigada por me teres ajudado com os trabalhos de casa", ou "Eu adoro-te, mamã", ou ainda "Tenha um bom dia, papá", pode suspeitar, e com razão, de que a principal linguagem do amor dele é palavras de apreço. Este método já não é tão eficaz com adolescentes de 15 anos, especialmente com aqueles que têm facilidade em manipular. Eles podem ter aprendido por tentativa e erro de que, se disserem palavras positivas, ficará mais predisposto a ceder a um dos seus desejos, mesmo que não esteja completamente convencido de que deve. Por esta razão, este primeiro método resulta melhor em crianças em idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos. 2. Observe a forma como o seu filho exprime amor pelos outros. Se o seu filho, que frequenta o primeiro ano, quer sempre levar um presente à professora, isto pode indicar que a principal linguagem do amor dele é receber presentes. No entanto, tenha o cuidado de não sugerir presentes para a professora. Se o fizer, o seu filho estará simplesmente a seguir o seu exemplo. E o presente não representa uma expressão de amor, nem tampouco constitui uma pista da principal linguagem de amor dele. Uma criança cuja linguagem do amor é receber presentes tem um enorme prazer em receber presentes e quer que os outros tenham o mesmo prazer. Ele parte do princípio de que as pessoas sentirão o mesmo que ele quando recebe um presente. 3. Preste atenção ao que o seu filho pede com maior frequência. Se o seu filho lhe pede com frequência que faça jogos com ele, uma caminhada ou se senta a ler uma história, está a pedir tempo de qualidade. Se o pedido dele se encaixa neste padrão, está a pedir-lhe o que mais necessita emocionalmente, nomeadamente a sua total atenção. Claro que todas as crianças necessitam de atenção,
mas para aquela que sente amor mais profundamente por esta via, os seus pedidos de tempo consigo ultrapassam substancialmente todos os outros. Se o seu filho lhe pede constantemente comentários sobre o seu trabalho, então a sua linguagem do amor pode muito bem ser palavras de apreço. Perguntas do tipo: Mamã, o que pensas do meu desenho? Fiz bem os trabalhos de casa? O meu vestido é bonito? Ou ainda: Eu joguei bem? Tudo isto representa pedidos de palavras de apreço. Mais uma vez, todas as crianças precisam e desejam tais palavras e ocasionalmente pedi-las-ão. Mas se os pedidos do seu filho tendem a concentrar-se nesta área, isto é uma forte indicação de que a sua linguagem do amor é palavras de apreço. 4. Preste atenção aos motivos de queixa mais frequentes do seu filho. Esta abordagem está relacionada com a terceira, mas em vez de lhe fazer uma pergunta direta, desta vez o seu filho está a queixar-se por não receber algo de si. Se ele se queixa: Tu nunca tens tempo para mim, tu tens sempre de tomar conta do bebê, ou nós nunca vamos juntos ao parque, ele está provavelmente a revelar mais do que uma simples frustração pela chegada do bebê. Ele está a exprimir que, desde que o bebê chegou, se sente menos amado por si. Nas suas queixas, ele está claramente a pedir tempo de qualidade. Uma queixa ocasional sobre a falta de tempo de qualidade não indica a principal linguagem do amor do seu filho. Por exemplo: Papá, tu trabalhas muito. Pode representar o eco de que uma criança ouviu a mãe a dizer. Ou, por exemplo: Quem me dera que a nossa família fizesse férias com a família do Ben. Pode exprimir um desejo de ser como o Ben. Todas as crianças se queixam de vez em quando, e muitas destas queixas estão relacionadas com desejos imediatos, mas não constituem necessariamente uma indicação da sua linguagem do amor. Contudo, se as queixas se encaixarem num padrão de forma que mais de metade se concentram numa determinada linguagem do amor, então elas são altamente simbólicas. A frequência com que são feitas é a chave para o enigma. 5. Dê ao seu filho escolha entre duas opções. Leve o seu filho a fazer opções entre duas linguagens do amor. Por exemplo, um pai pode dizer ao seu filho de 10 anos: Eric, na quinta-feira à tarde vou sair mais cedo do trabalho. Podíamos ir pescar ou eu podia ajudar-te a escolher uns sapatos de beisebol novos. O que preferes? A criança tem a escolha entre tempo de qualidade e presentes. Uma mãe pode dizer à filha: Esta noite eu tenho algum tempo livre. Podíamos dar um passeio a pé ou eu podia fazer a bainha da tua saia. O que preferes? Esta escolha tão óbvia enquadra-se entre tempo de qualidade e um ato de servir. Ao dar opções ao seu filho durante várias semanas, mantenha um registro das escolhas dele ou dela. Se a maioria apresentar tendência para se agrupar à volta de uma das 5 linguagens do amor, provavelmente o leitor terá descoberto aquela que faz o seu filho sentir-se mais amado. Algumas vezes acontecerá que o seu filho não se decide por nenhuma das opções apresentadas e sugerirá outra qualquer. Deve também manter um registro desses pedidos, uma vez que lhe poderão fornecer pistas. Se o seu filho se interroga sobre o que está prestes a fazer, dando-lhe opções com tanta frequência, e lhe pergunta o que está a passar-se, o leitor poderá responder: Tenho andado a pensar na forma como invisto o meu tempo na nossa família. Quando passamos tempo juntos, penso que seria bom se eu conhecesse os vossos pensamentos e sentimentos sobre a forma como passamos este tempo juntos. Tem-me ajudado imenso. O que te parece? O leitor pode ser tanto filosófico quanto simples como queira. No entanto, o que está a dizer é verdade. À medida que procura descobrir a linguagem do amor do seu filho, está também a dar-lhe o exercício da opção de escolha. Usar as opções como forma de descobrir a linguagem do amor. Opções para uma criança de 5 anos. As opções que oferece a uma criança dependem da idade e do interesse. O que segue são meras formas de estimular a criatividade dela. A um aluno do primeiro ano poderá dizer: Queres que te faça uma tarte de maçã? Atos de servir. Ou preferes dar uma volta pelo parque? Tempo de qualidade. Preferes fazer lutas? Contacto físico. Ou ler uma história? Tempo de qualidade. Enquanto eu estiver fora, preferes que te traga um presente? Receber presentes? Ou te escreva um poema sobre o menino maravilhoso que tu és? Palavras de apreço. Queres fazer o nosso jogo Eu Gosto de Ti Porque? Palavras de apreço. Ou preferes que arranje agora o brinquedo que está partido? Atos de servir. O jogo Eu Gosto de Ti Porque é aquele em que o pai
ou mãe e filho completam, cada um na sua vez, a frase "Eu gosto de ti porque". Por exemplo, o pai ou mãe diz "Gosto de ti porque tens um sorriso muito bonito". Então a criança poderá dizer "Gosto de ti porque me lês histórias". O pai ou mãe diz "Eu gosto de ti porque és bonzinho para a tua irmã". Esta é uma forma bastante agradável de dizer palavras de apreço ao seu filho e simultaneamente ensiná-lo a valorizar o pai ou mãe. O jogo pode ainda incluir o ABC de forma que o primeiro, gosto de ti, comece por um A, como em porque és ativo. O segundo começa com B, como em porque és bonita. Opções para uma criança de 10 anos. Se o seu filho está próximo dos 10 anos, o leitor poderá fazer perguntas do tipo: Nos teus anos, preferes uma bicicleta nova, presentes, ou uma viagem comigo a Washington DC, tempo de qualidade? Preferes que eu arranje o teu computador esta noite, há de servir, ou queres jogar basquetebol, tempo de qualidade e contacto físico? Quando formos visitar a avó este fim de semana, queres que eu lhe diga como te saíste bem na escola este período? Palavras de apreço. Ou preferes que te compre uma surpresa por te teres portado tão bem? Presentes. Podes escolher fazer os dois. Preferes que eu vá ver-te aos treinos de ginástica? Tempo de qualidade. Ou te compre os colãs novos? Presentes. Opções para uma criança de 15 anos. As seguintes opções podem ser apropriadas para crianças de 15 anos. Você e o seu filho compraram um carro velho que estão a tentar arranjar para quando ele fizer 16 anos. A opção é: Este sábado queres trabalhar no carro comigo? Tempo de qualidade. Ou preferes que eu faça isso enquanto passas tempo com os teus amigos? Há de servir. Preferes ir às compras para um casaco novo para ti este sábado? Presente. Ou preferes ir até à cabana só nós dois enquanto o pai vai estar fora? Tempo de qualidade. Como esta noite estamos os dois sozinhos em casa, queres comer fora? Tempo de qualidade. Ou que eu faça a tua pizza favorita? Há de servir. Se te sentisses desanimado e eu quisesse dar-te forças, o que achas que te ajudaria mais? Sentar-me contigo e dizer-te que te amo e que te valorizo e depois dizer-te alguns dos teus traços mais positivos, palavras de apreço, ou dar-te um abraço apertado e dizer-te estou contigo, filho, contacto físico. Dar opções será útil apenas se o leitor o fizer com frequência, ao ponto de identificar um padrão que revela uma clara preferência nas linguagens do amor. Provavelmente precisará de dar umas 20 a 30 opções antes de ver surgir um padrão específico. Respostas isoladas poderão indicar apenas a preferência naquele momento. Se decidir ser bastante criativo sobre este assunto, pode definir 30 opções, certificando-se de que inclui um número igual de opções para cada uma das linguagens do amor. Depois mostra a lista ao seu filho, como uma espécie de pesquisa para um projeto sobre opções. A maioria dos adolescentes colaborarão neste tipo de esforço e os resultados poderão dar-lhe uma leitura clara da linguagem do amor do seu filho. Uma experiência de 15 semanas. Se nenhuma das sugestões acima lhe der pistas sobre a principal linguagem do amor do seu filho, talvez esta funcione melhor para si. Contudo, se o leitor decidir iniciá-la, esteja preparado para o fazer durante o período completo de tempo, 15 semanas. Primeiro, escolha uma das 5 linguagens do amor para ser o alvo da sua atenção durante 2 semanas, à medida que vai exprimindo amor ao seu filho. Por exemplo, se começar com tempo de qualidade todos os dias, deverá procurar transmitir o seu amor, dando ao seu filho pelo menos 30 minutos da sua total atenção. Leve-o um dia a tomar o pequeno almoço. Outro dia, façam um jogo de tabuleiro ou leiam um livro. Ao dar este tempo de total atenção, observe as reações do seu filho. Se ao fim de 2 semanas o seu filho está a implorar por liberdade, então saberá que tem de procurar melhor. Se, no entanto, se aperceber de um novo brilho nos olhos dele e está a receber comentários positivos sobre o quanto ele gosta do tempo que passam juntos, poderá ter encontrado aquilo que procurava. Findas as 2 semanas, faça um intervalo de 1 semana, não se afastando completamente, mas dedicando-lhe apenas 1/3 do tempo anterior. Isto permite que a relação se aproxime do que era antes. Depois selecione outra linguagem do amor e concentre-se nela durante 2 semanas. Por exemplo, se escolher o contacto físico, deverá tocar o seu filho de formas cheias de significado, pelo menos 4 vezes ao dia.
Assim, antes de ele sair para a escola, dê-lhe um grande abraço e um beijo. Quando ele regressar a casa, saúde-o com um grande abraço. Quando ele se sentar à mesa para jantar, esfregue-lhe as costas durante 1 minuto. Mais tarde, quando ele estiver a ver televisão, dê-lhe uma palmadinha nas costas. Repita este processo todos os dias, variando as suas expressões de contacto físico, mas dando-lhe sempre toques cheios de significado, pelo menos 4 vezes ao dia. Observe então as reações dele. Se findas as 2 semanas ele começar a afastar-se e a dizer "para de me agarrar", então saberá que esta não é a sua principal linguagem do amor. No entanto, se ele se deixa levar, mostrando-lhe como é bom, então está no caminho certo. Na semana seguinte, afaste-se um pouco e preste atenção às reações dele. Depois escolha outra linguagem do amor e continue com o mesmo processo. Continue a observar o comportamento do seu filho ao longo das semanas seguintes. Ele pode começar a pedir uma das linguagens que já experimentou. Se isso acontecer, ele está a dar-lhe uma pista. Ou então, ele poderá estar a queixar-se por ter parado de fazer o que fazia há 2 semanas atrás. E isto também é uma pista. Se o seu filho ficar a pensar no que anda a preparar, pode dizer-lhe: "Quero amar-te de todas as formas que eu possa, para que tu saibas o quanto eu gosto de ti." Não mencione o conceito da principal linguagem do amor. E à medida que vai avançando com a experiência, mantenha em mente que o seu filho continua a precisar de amor demonstrado através de todas as linguagens do amor. Palavras tranquilizadoras, atenção dedicada, atos de amor, presentes apropriados e contacto físico, juntamente com um contacto visual cheio de amor. Se tem adolescentes. Se está a criar adolescentes, então já sabe que não há outro trabalho no mundo inteiro como este. Devido às mudanças pelas quais eles estão a passar, a forma como dão e recebem amor também pode mudar consoante os seus humores. A maioria dos adolescentes passa por períodos de tempo que podem muito bem ser descritos como fase dos grunhidos, porque tudo o que consegue deles são algumas palavras abafadas que mais parecem grunhidos. Mãe: "Olá, querido, como estás?" Tim: "Bem." A mãe: "O que fizeste esta manhã?" E o Tim: "Nada." Um adolescente, nesta fase difícil, pode não ser capaz de receber qualquer tipo de linguagem de amor, exceto contacto físico. E mesmo assim, só se for suficientemente rápido. Claro que estes adolescentes emergem de vez em quando para apanharem ar. E durante os seus momentos mais coerentes, vai querer demonstrar-lhes todo o seu amor, especialmente na principal linguagem do amor deles. Por vezes, os adolescentes tornam muito difícil para si encher-lhes o depósito do amor emocional. Eles estão a testá-lo para ver se realmente os ama. Eles podem fazer isto agindo de forma taciturna, sem razão aparente, tornando algo ainda mais difícil para si do que o necessário, ou simplesmente sendo passivos-agressivos no seu comportamento. Tais comportamentos podem ser a forma subconsciente deles de perguntarem: "Tu amas-me realmente?" Tais comportamentos constituem sempre testes aos pais. Se for capaz de manter a calma, presença de espírito e ser agradável, firme, mas agradável, passará no teste e os seus adolescentes acabarão por amadurecer e passar esta fase difícil. Quando Dan tinha 13 anos, começou a testar os pais. O pai, Jim, sentiu alguma frustração inicial, mas depois apercebeu-se de que tinha deixado esvaziar o depósito do amor de Dan. Sabendo que a principal linguagem do amor de Dan era tempo de qualidade, decidiu passar um fim de semana sozinho com o filho, enchendo o depósito. Um desafio, na realidade, já que os adolescentes têm depósitos enormes de amor. Depois do fim de semana juntos, Jim sentiu que tinha feito o que se havia proposto e tomou a decisão de nunca mais deixar que o tanque de amor de Dan ficasse vazio. Ao fim da tarde em que regressaram, Jim tinha uma reunião importante e Dan sabia-o. Quando Jim estava a sair, Dan chamou. "Pai, tens 1 minuto?" Aqui estava o teste. Dan estava na verdade a perguntar ao pai: "Tu gostas realmente de mim?" São tantos os pais que caem nesta armadilha e perdem a calma. Felizmente que Jim percebeu o que estava a passar-se e disponibilizou algum tempo para falar com Dan. Ele disse: "Eu tenho de ir já para a reunião. Falamos assim que eu chegar a casa por volta das 21h30. Se Jim tivesse perdido a paciência com Dan e tivesse dito: "Acabei de passar todo o fim de semana contigo, o que mais é que tu queres?" Poderia ter perfurado o depósito do amor que tinha passado 48 horas a encher.
tornando-se multilingue. Seja qual for a linguagem do amor do seu filho, lembre-se que é importante falar todas as 5 linguagens. É fácil cometer o erro de usar apenas uma linguagem do amor, excluindo as outras. Isto é particularmente verdade no caso de presentes, porque parecem tomar-nos menos tempo e energia. No entanto, se cairmos na armadilha de dar aos nossos filhos demasiados presentes, estamos a privá-los de depósitos de amor saudáveis e atestados, e podemos ainda levá-los a ver o mundo com olhos materialistas. Além disso, aprender a falar as 5 linguagens do amor ajuda-nos a estimular as pessoas ao longo da nossa vida, não apenas os nossos filhos, mas também cônjuges, amigos e familiares. Neste momento, a nossa ênfase está em estimular os nossos filhos, mas todos nós sabemos que daqui a alguns anos eles estarão a aproximar-se de todos os tipos de pessoas, a maioria das quais bastante diferentes de nós próprios. Enquanto pais, precisamos de nos lembrar que aprender as 5 linguagens do amor é um processo de maturação e que alcançar maturidade é uma viagem lenta, dolorosa e muitas vezes difícil. Ao nos tornarmos multilingues, estaremos também a ajudar os nossos filhos a aprender como dar e receber em todas as linguagens do amor. Se formos fiéis ao nosso propósito de amar e de dar o exemplo, poderemos então visionar os nossos filhos a avançar para as suas vidas adultas, capazes de partilhar amor com os outros em muitas formas diferentes. Quando isto acontecer, eles serão uns adultos fora de série. Fantástico!